começar. Pronto. Esse negócio de anatomia, o que significa isso? Anatomia quer dizer estudar em partes alguma coisa. Assim como na origem do nome, a gente vê o seguinte, ó, em grego, se dividirmos essa palavra anatomia, anatomem, quer dizer em partes, tomem, cortar. Por isso que a gente tem tomógrafo, é uma análise por cortes. Tá bem? No latim, a gente tem uma palavra muito parecida, que é dissecar, dissecare. Dissecare também significa mais ou menos o que está relacionado aqui à palavra em grego. Ou seja, cortar, secare, seccionar, cortar em partes. Então, anatomia quer dizer o quê? Estudar em partes alguma coisa. Então, nós podemos ter anatomia não só relacionada à anatomia humana, mas nós temos também anatomia vegetal. Tem, por exemplo, você pode pegar um motor de um carro e ver lá a anatomia deste motor, ou seja, vai analisar esse motor em partes. Isso também é possível, tá bem? Então, a anatomia é estudar em partes alguma coisa. No nosso caso, a gente vai estudar a anatomia humana. A anatomia humana, que é o corpo já formado. Porque nós temos também a anatomia embriológica, que é a anatomia que se estuda a formação do indivíduo desde o momento da fecundação até a sua fase adulta. Claro que a gente também vai ver algumas partes dessa, alguma coisa que seja interessante. Aí eu vou comentar sobre a embriologia dessa estrutura. Mas, no caso da anatomia humana, ou simplesmente anatomia, quer dizer o quê? Estudar o corpo humano, já um corpo humano adulto, formado, tá bem? Estudar as suas partes. No caso da fisiologia, a fisiologia estuda o quê? O funcionamento dessas estruturas, tá? Tá. Um detalhe também sobre essa palavra dissecar, que quer dizer o mesmo que anatomia, mas nós utilizamos essa palavra dissecar para o ato de separar as estruturas do corpo humano. Ou seja, o ato de cortar, de separar as várias estruturas, tá bem? Então, a anatomia a gente usa para o estudo. Anatomia a gente usa para o estudo. A dissecação é o ato de separar essas estruturas para que a gente possa estudar. Tá certo? E aí, a gente tem algumas divisões na anatomia humana. Olha só. Nós temos formas de estudar a anatomia, que é a anatomia microscópica e a anatomia macroscópica. A macroscópica é aquilo que não dependemos de nenhum recurso para visualizar as estruturas. Ou seja, vamos ver com nossos próprios olhos. Isso é anatomia macroscópica. Quando utilizamos recursos, como por exemplo o microscópio, agora nós temos a anatomia microscópica, que também é chamado de histologia. A histologia. Aí a gente já precisa de um microscópiozinho para poder analisar essas estruturas, tá bem? Aqui não tem, mas existe ainda uma outra forma que está entre essas duas. Essa é a microscópica, que precisamos, como o próprio nome diz, um microscópio. E temos também a macroscópica, que é o olho nu. Existe ainda um outro termo que é chamado de mesoscopia. A mesoscopia é assim. É quando a gente usa, por exemplo, uma lupa
Se a gente quiser olhar os poros da pele, por exemplo, né, por exemplo, na área dermatológica, na área de cosméticos, tal, que a gente tem aquelas lentes grandes com a luz e começa a observar os poros da pele, né, a espinha, aquelas coisinhas. Então, aquilo ali, veja que com muita boa vontade, dependendo, né, eu já não consigo mais que eu preciso do óculos, mas poderia conseguir, né, mas a gente dá aquele aumento para dar aquela ajudada ali. Então, isso é mesoscopia. Por quê? Ainda está muito próximo da macroscopia, mas não é microscopia. A gente só utilizou uma lentezinha para dar um aumento. Então, isso é mesoscopia. Tá? Não é um termo muito falado, mas existe. Então, nesse primeiro desenho, a gente tem uma lâmina histológica, neste outro, um cadáver. Aqui, dando para ver aqui alguns músculos do pescoço. Tá bem? Então, é isso aí. Com relação aos métodos de estudo, como é que a gente tem a anatomia humana? Como é que a gente pode analisar o corpo? A gente pode analisar de acordo com essas divisões aqui. Tá? Essas divisões não, essas formas. Então, o que a gente vai ter? Nós sabemos que um corpo, um indivíduo, ele é formado por quê? Por células. Essas células se unem e formam tecidos. Esses tecidos se unem e formam órgãos. Esses órgãos se unem e formam sistemas. E esses sistemas se unem e formam o corpo humano. Tá? Então, célula, tecidos, órgãos, sistemas e o corpo humano. Então, veja que a anatomia, nós podemos estudar ela de uma forma o quê? Sistemática. Essa forma sistemática quer dizer o quê? Que nós vamos analisar pelos sistemas. Mais ou menos como está acontecendo com esse curso. Nesse primeiro momento, nós vamos analisar os sistemas esquelético, o sistema muscular. Depois, os demais sistemas. Digestório, respiratório, reprodutor, excretor, né? Então, por sistemas. Depois, a neuroanatomia. A neuroanatomia é o sistema nervoso. Então, nós estamos analisando fazendo uma anatomia sistemática, por sistemas. Então, pega aquele sistema esquelético, vamos analisá-lo como um todo. Terminou? Vamos passar pelo seguinte, que é o sistema muscular. Vamos analisá-lo como um todo, tá? Quando esgotar, vamos para o outro. E assim a gente vai. Existe também uma outra forma, que é essa anatomia topográfica ou regional. Por exemplo, o pessoal da odontologia, eles têm anatomia, eles veem a anatomia do corpo humano como um todo. Só que para eles, não importa muito estudar detalhadamente o membro inferior. Eles têm que estudar o quê? Cabeça e pescoço. Isso é o quê? Uma região do corpo, certo? Então, a anatomia topográfica ou regional. Quando existe determinada necessidade, por exemplo, dos odontólogos, a necessidade maior deles é conhecer cabeça e pescoço. Então, eles vão estudar os ossos, articulações, músculos, nervos e tudo mais, mas da cabeça e do pescoço. Tá? É o nome, professor, anatomia o quê? Topográfica ou regional. E nós temos também uma outra forma de se estudar, inclusive, foi até que eu comentei agora há pouco, que no IML a gente faz o que lá é realizado, o que é chamado de virtópsia. Então, essa virtópsia é feita o quê? É uma anatomia por radioimagem. Então, é analisado por meio de imagens, que pode ser raio-x, tomografia, ressonância, e várias outras aí. Tudo que seja imagem. Tá? Mas veja que para estudar essa anatomia radiológica, essa anatomia por radioimagem, é importante conhecer as demais.
porque aí pode chegar nessa, tá? Então não adianta quem não conhece querer estudar osso só pela radiografia, que não vai rolar, não. Tá? Não vai. Pode até decorar alguma radiografia, mas no mais não vai rolar. Existe também a anatomia de superfície. A anatomia de superfície é aquela que vamos analisar o corpo, claro, que depois que a gente entender um pouquinho mais a anatomia humana, a gente conseguir perceber aquilo que está sob a pele. Tá? A gente vai percebendo, ó, quando fizer um movimento, vai ter um músculo. Aqui eu sei, ó, que tem as partes do tríceps braquial. Aqui tem o bíceps. Eu sei que logo aqui ele termina. Se eu mexer aqui, eu vou sentir uns choquinhos. Eu sei que é o nervo mediano que está passando por aqui. Aqui é a fossa cubital. Por exemplo, a galera que trabalha tec-enfermagem, tec-laboratório, que tem que coletar sangue, é a anatomia de superfície que é importante para eles, para reconhecer os vasos. Às vezes a gente olha, e até assim, por exemplo, aqui nesse braço, aqui nesse membro superior. Aí, geralmente sim, né? A gente vai coletar o sangue, aí põe o braço, a gente vê lá uma veia bem grandona. Aí, e ele começa aí, o técnico começa a procurar em outro lugar. Aí, pô, não tá vendo essa veia aqui desse tamanho e vai procurar onde a gente não vê? É porque essas, a forma dela, ela é muito mais, como ela é calibrosa, ela é mais grossa, mais espessa. Então pode ser que na hora que ele enfiar a agulha, ela fuja. Ela começa a fugir. Então, às vezes, é melhor ele pegar uma outra mais delicada. Tá? Então, por isso é importante essa anatomia de superfície. Tá certo? E temos também a anatomia por cortes, por segmentações. Hoje em dia isso é possível. Hoje em dia a gente consegue pegar um cadáver e seccioná-lo em várias, milhares de lâminas. Saúde? Em várias lâminas. Tá? Inclusive, quando esse projeto começou... Agora estou cansado. Está faltando ar. Então, inclusive, quando esse projeto começou, essa análise de cadáveres, assim, por segmentos, foi nos Estados Unidos. Eu ainda lembro um pouco da história, mas eu lembro que foi até um condenado à morte, que ele doou o corpo dele. E o corpo dele foi fatiado em mais de 4.000 lâminas, que conseguiram cortar. E a partir daí é que começou com os cadáveres em 3 dimensões, em 3D, porque aí os computadores iam reconstituindo e foram utilizando esse cidadão que fez essa proeza de doar o corpo dele. Tá? Então, existe... Hoje em dia não, hoje em dia isso é bem mais comum, a própria, até mesmo associando aqui com a radioimagem, facilita muito esses estudos. Tá? E temos ainda a anatomia comparada. A anatomia comparada é quando vamos comparar com outros animais, com outros seres. E a gente faz essas relações. Por exemplo, na hora lá da refeição, vocês pegam aquela coxa de galinha, coxa do frango ali, né? Massa essa coxa. E aquilo não é coxa, aquilo é uma perna. Ela equivale à nossa perna, não a coxa. A coxa, nossa coxa, equivalente ao do frango, é a sobrecoxa. Tá? Então, veja que isso é diferente. Tanto é que quando vocês pegam a coxa do frango e comem ela, vai ver que às vezes tem um ossinho, parece um palito de dente. Esse palitinho de dente é a fíbula. Aquele osso grande da coxa é a tíbia. Tá? Então, na sobrecoxa é que a gente tem o fêmur. Então, agora, quando vocês degustarem, observem a forma do osso. Observem a forma do osso que vocês vão ver. Inclusive, na sobrecoxa, vocês vão ver, inclusive, o nervo ciático. Quando estiver degustando ali, ele vai pendurar ali. Isso é a anatomia comparada. Tá? Eu, quando entrei nessa área mesmo, que tinha que cortar o frango para o almoço, eu passei a gastar 2 horas ali, porque eu já estava secando. Eu ficava olhando lá, a medula espinhal, os plexos nervosos. Era massa.
Tá? Então, existe isso, anatomia comparada. Por exemplo, o cavalo, a pata do cavalo. Sabiam que é este dedo apenas, terceiro dedo, ele não tem esses dois dedos, nem esses outros dois. Ele pisa como se fosse assim, ó, como se fosse desse jeito. Tá? No terceiro dedo. Quando a gente analisa os ossos do cavalo, a gente vai ver que a pata dele, toda aquela pata, são apenas falanges. Falanges do terceiro dedo do cavalo, equivalente a nós. Os demais se atrofiaram. Tá certo? Então, aqui, ó, nessas imagens, a gente tem o sistema nervoso, estudando o sistema. Nesse segundo desenho, é uma anatomia regional do pescoço. Aqui, a gente tem uma anatomia seccional, anatomia por radioimagem, de superfície, e anatomia comparada. Tá certo? Dúvidas? Perguntas? Ainda não, e nem sabe da primeira página. Não tenho. Esse material vai ser disponibilizado para você? Sim. Vou passar para vocês esse material aqui. E aí, como é que a gente faz para estudar anatomia? Como é que a gente usa? Quais são os métodos que usamos para estudar? Temos várias formas. Aqui eu tenho algumas delas. A primeira delas, que é o que a gente encontra, mas aqui mesmo a gente tem os cadáveres, por exemplo, que é o ato de dissecar o cadáver. Para a gente estudar, a gente tem que dissecar. E é assim que a gente treina. A melhor forma de se treinar para conhecer as estruturas é dissecando. Tá? Pode virar um anatomista sem ter dissecado um cadáver? Pode, né? Pode, porque é o certificado que vai te dizer. O certificado de pós-graduação, especialista em anatomia, se fez as provas, você vai ser especialista. Mas é meio difícil, né? Vai conseguir trabalhar bem a fundo com as estruturas? É complicado, tá? É importante dissecar cadáveres. É importante. Outro ponto, aqui são métodos de preparação. Por exemplo, maceração. Maceração é um ato que a gente faz de destruir as estruturas moles, as partes moles do corpo. Por exemplo, vai preparar um osso, deixar só os ossinhos prontos. Pega ele, deixa na água, pode ferver ou não essa água, e deixa lá. Se deixar só na água fria, deixa por um tempo. Aqueles ossos, todas as partes moles vão começar a se soltar, até ficar só o osso. Tá? Fica só o osso. Então, isso é maceração. Inclusive, na parte de medicina legal, vocês vão ver algumas causas de morte, que é por maceração. Alguns cadáveres, por exemplo, cadáver que fica submerso, ele morre afogado, ou está dentro d'água, aí o cadáver ele é macerado. Ele fica... Demora muito. Depende das condições climáticas, da água também, se ela é muito corrente, se é mais parada, se tem peixe, por exemplo, essas coisas, porque peixe é o troço que o cadáver caiu lá dentro e come. Ele acaba com o corpo. Tá? Então, isso é relativo. Por quê? Quanto menos movimento a água fizer, mais os micro-organismos vão se disseminar. E assim eles conseguem consumir mais. Tá? Então, quando a gente deixar numa lata um osso, vai ficar fedendo aquela água. Mas, se ficar trocando todo dia, por exemplo, aqui no laboratório, a gente vai preparar peça. Aí tem cheiro, que é horrível. Mas, se ficar trocando essa água todo dia, vai macerar. Só que vai gastar bem mais tempo, né, do que se deixar naquela água ruim mesmo. Corrosão. Esse método, normalmente, quando a gente quer, por exemplo, analisar a árvore brônquica, os brônquios do pulmão, aí injeta uma massa dentro da traqueia e espalha. Aí pega esse pulmão e joga dentro do ácido. Aí o ácido vai corroer e vai ficar só o molde do pulmão. A árvore brônquica. Então, isso seria corrosão. Tá? Diafanização. Diafanizar quer dizer clarificar, deixar claro.
Então, o osso, a gente sabe que, por exemplo, um osso, ele tem circulação sanguínea dentro dele. Ele é uma estrutura viva, tá? E como é que a gente faz, por exemplo, para visualizar, preparar uma peça? A gente pode, por exemplo, uma das técnicas é pegar um osso, injeta nanquim nos vasos, que aí vai ficar preto. E aí coloca algumas substâncias e vai deixar o osso transparente. E aí a gente vai ver toda a medula óssea, os vasos, tudo lá dentro. Tá? Então isso é diafanizar, é deixar ele claro, tá? Deixar ele transparente. Segmentação é fazer cortes. Então pode pega uma serra, vai fazendo cortes, né? São cortes. Radioimagem, qualquer radiografia, tomografia, ressonância. Macromodelos. Esses macromodelos são essas peças sintéticas. A gente tem esses moldes sintéticos. Cérebro sintético, cadáver, né? E pranchas. São desenhos. São qualquer desenho. Por exemplo, um atlas de anatomia. É um atlas que contém pranchas. Desenhos. Tá bem? Por enquanto, nenhum. Não tem muito segredo aqui, não. Ó, aqui, ó. A gente tem aqui. Esse primeiro é dissecação. Aqui a gente tem uma parte de maceração, ou seja, foi preparado os ossos do crânio. Aqui foi feito corrosão no coração. Olha só, aqui a aorta ascendente, a crosta da aorta descendente, a veia jugular, a veia cava superior. E aqui a gente está vendo as coronárias, as várias coronárias. Foi injetada, então, uma massa, tipo epoxi, tipo aqueles Durepox, é como se fosse isso. A gente faz a coloração deles, do jeito que a gente quer, e injeta. Espera secar, aí coloca dentro do ácido. Aí fica assim, tá? Só o molde. Esse outro aqui é uma diafanização de intestino delgado, onde foi injetado alguma substância nos vasos e feita a diafanização. Aí a gente vê o quanto é vascularizado o intestino delgado. Ele é muito vascularizado, principalmente as suas porções proximais. Aqui foram cortes, aqui uma imagem radiológica. Veja que é possível analisar as duas, né? Vamos para outra. Ó, aqui embaixo, nessas outras duas imagens, nós temos os moldes, muito utilizados nas faculdades. Muitas faculdades utilizam esses moldes, já que não conseguem. Porque cadáver é um material difícil de se conseguir. E aqui são pranchas. Esse desenho, por exemplo, é do livro Sua Bota, que é um dos mais clássicos que se tem de anatomia humana. Tá? Tá certo? Vamos ver se tem perguntinhas em casa. Isso é outra. Ah, é outro. Tem não. É aqui. Pronto. Um pouquinho aqui. Olha só, o corpo humano, nós podemos, quando vamos analisar o corpo, bom, eu vou falando algumas coisas aqui, pode ser que esteja mais na frente ou mais atrás, mas a gente vai conseguir. No fim, a gente chega no mesmo resultado. Quando a gente vai analisar o corpo humano, ele precisa, primeiro, estar numa posição. Essa posição ela é chamada de posição anatômica, ou posição ortostática básica. Então, todos os termos que a gente analisar na anatomia humana estará dentro da posição anatômica, a menos que se diga que o corpo está em decúbito ventral, decúbito dorsal, decúbito lateral, né? Por aí vai. Mas, fora isso, tudo estará dentro da posição anatômica. Essa posição anatômica, como é que a gente descreve? É o corpo na posição de pé, com os membros superiores pendentes ao lado do corpo, ó, pendente,
Com as palmas da mão voltadas para frente, por tentar olhando para frente, e os pés ao nível, mais ou menos ao nível dos ombros. Essa é a posição anatômica, tá? Tudo que se fizer descrição na anatomia humana tem que estar dentro dessa posição. Não esqueça essa posição. Se for na prova, você acerta? Então tá. Como é a posição anatômica? Aqui os membros, olha, eles não estão nessa posição, porque ele está aqui descrevendo outras coisas. Mas, lembre-se, sempre a posição anatômica. Tá bem? Corpo na posição de pé, olhando para frente, membros superiores pendentes ao lado do corpo, com a palma da mão voltada para frente, e os pés mais ou menos ao nível dos ombros. Essa é a posição anatômica ou ortostática básica. A partir daí, nós podemos analisar esse corpo e ver o seguinte, ó, que um corpo humano, ele é dividido da seguinte forma. Nós teremos uma parte que é central e uma parte chamada de apendicular. Tá? Essa parte central, o que a gente tem na parte central? A cabeça, o pescoço e o tronco. Tá? Tronco. O tronco, por sua vez, ainda é dividido em tórax, abdômen e pelve. Tá? Essa é a parte central. Cabeça, pescoço, tronco. O tronco, tórax, abdômen e pelve. E a porção apendicular. Apendicular quer dizer o quê? Apêndice. Apêndice são pontas. Quando o corpo está em desenvolvimento, primeiro surge essa porção central. A cabeça, o pescoço e o tronco. Depois, de um certo momento dessa formação, vai sair os brotinhos, que são chamados os apêndices. São os membros superiores e os membros inferiores. Então, ele vai crescendo. O que vai acontecer também? Ó? A gente tem, ó, de acordo com a posição anatômica, veja, que o polegar não é o primeiro dedo que a gente conta? O polegar é o primeiro dedo. Já viram que no pé, o dedão do pé, é o primeiro dedo, mas ele está medialmente, né? Está no meio aqui. Ó. O polegar está para fora, o dedão do pé está para dentro. Por quê? Na hora que está surgindo, por isso que a gente tem essa posição anatômica. Quando o corpo está se formando, o membro superior, ele surge assim, ó, com o polegar para cima. E no pé, a mesma coisa. O dedão do pé, ele está para cima, tal como a mão. E ele vai desenvolvendo. Só que a mão, ela roda e fica lateralmente. O pé, o membro inferior, ele vai rodando para dentro. Por isso que a gente fica nessa posição de pé. Tá certo? Por isso que a gente tem essas relações dos primeiros dedos. Primeiro dedo na mão fica para fora, primeiro dedo no pé fica para dentro. Tá certo? Então, são os apêndices, os membros superiores e os membros inferiores. Se eu falar, aqui é o meu braço e aqui é a minha perna, está errado. Aqui são meus membros superiores, aqui os membros inferiores. Tá? Membro superior, ele ainda pode ser dividido da seguinte forma: ombro, braço, antebraço e mão. Ombro, braço, antebraço e mão. Tá certo? O membro inferior: quadril, coxa, perna e pé. Tá vendo? Quadril, aqui em cima, coxa, perna e pé. Tá bem? Então, é errado dizer braços e pernas. É errado dizer isso. São membros superiores e membros inferiores. Tá bem? Tá certo? Entenderam? Dúvidas? Perguntas? E aí a gente tem os pontos de articulação, né? Aqui no ombro, ó, o próprio ombro é um ponto de articulação. A articulação é aquilo que articulou, juntou. Ó, aqui a gente tem ombro, cotovelo e punho.
no membro inferior, no quadril, mas o próprio nome já tem esse nome também. Quadril, joelho e tornozelo. Certo? Tá, entenderam? Seguinte. Aí nós temos também, no corpo humano, isso aqui vai ficar mais claro depois. Mas assim, o corpo ele é dividido por sistemas, como eu disse. Um corpo ele começa a ser formado, o que a gente vai ter? Nós temos a célula que se junta e forma o tecido, do tecido órgão forma sistema, e o sistema forma o indivíduo. Certo? Célula, tecido, órgão, sistema e tecido. É assim que se forma. E aí nós vamos ter, então, um conjunto de órgãos, algumas estruturas que têm a mesma finalidade, é o que vai ser chamado de sistema. Então, por exemplo, as vias aéreas, nós temos os pulmões, temos os brônquios, tem a traqueia, tem a laringe, a faringe, nariz. Então, tudo isso, a cavidade nasal, né? Tudo isso, vejam, que é para a entrada de ar e purificação do ar. Então, são estruturas que trabalham juntas para um determinado fim. Isso é o que é chamado de sistema. Tá? O coração, juntamente com as veias, com as artérias, arteríolas e tudo mais, vão fazer o quê? Fazer a circulação sanguínea. Então, é o sistema circulatório. Temos os rins, temos ureteres, a uretra, a bexiga. O que vai fazer? Vai fazer a purificação desse sangue. Tá? Vai purificar o sangue. E aí é o que a gente tem de sistema excretor. Tá vendo aqui? Vários órgãos que trabalham com a mesma finalidade é o que a gente tem, que é chamado de sistema. Tá certo? Quando nós temos dois sistemas trabalhando para um determinado fim, aí é o que a gente chama de aparelho. Tá? Então, aparelho. Quando a gente tem sistemas, dois ou mais sistemas trabalhando para o mesmo fim. Órgãos trabalhando para o mesmo fim é sistema. Sistemas trabalhando para o mesmo fim é aparelho. Por exemplo, o sistema muscular, um sistema esquelético, vai gerar o quê? O aparelho locomotor. Nós precisamos de músculos, precisamos de ossos, de articulações, e assim a gente consegue movimentar. Tá? Então, aparelho locomotor. Certo? Entenderam? Então, nós temos diversos sistemas no corpo. Sistema muscular, sistema ósseo, circulatório, excretor, digestório, não digestivo, digestório, reprodutor, tegumentar, endócrino, acho que são esses. Nervoso. Tá certo? Linfático. Linfático também. Tá, aqui nessa imagem aqui, ó, a gente tem diversas imagenzinhas que vão mostrando mais ou menos o que eles são, tá? Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Não? Não. Vai entrar a posição anatômica? Entrar a posição anatômica, como assim? Muito bem. Bom, de qualquer forma, pelo menos na descrição está aqui, ó, a descrição da posição anatômica. Vou melhorar aqui.
Oi, professor. Oi? Essa pergunta que tinha feito eu, porque eu tinha feito uma pergunta mesmo do senhor começar. Até que Deus começou. Tá cortando o áudio. Ah, vou digitar. Tá bom. Estou usando meus dados móveis para transmitir a aula. Eita. Nem isso eu tenho. Tá. Hã? Pagando o celular nem te dá nada. Amigo. Agora não tem login, não tem nada. Disponibilizou nem o Wi-Fi para você. Usando meu celular para usar os dados móveis. Em cima da hora. Chama em cima da hora. Wilson, deixa ele amanhã comigo. Mas vamos continuar tendo coordenador, mas vai ficar de atestado. Tá bem, então enquanto. Aqui. Tinha pergunta. Ah, tá, entendi. Eu já tô. É porque a pergunta veio antes de eu falar disso. Ó, tem o lance aqui sobre os termos de anatomia humana. Esses termos de anatomia humana, sobre a nomenclatura anatômica, essa nomenclatura são os termos que a gente utiliza para denominar as estruturas. O que acontecia? Quando se começou a analisar a anatomia humana, a história da anatomia humana, a gente tem assim, a parte inconsciente e a parte consciente da história. A inconsciente surgiu com os homens dos povos lá das cavernas, os homens das cavernas. Quando a gente tinha aqueles desenhos, os desenhos rupestres, né, aqueles desenhos nas cavernas, por exemplo, eles desenhavam um animal, uma setinha, e às vezes até faziam um símbolo de um coração, indicando que se enfiasse uma flecha ali naquele coração, o bicho poderia morrer. Então, era um conhecimento de uma estrutura anatômica. Então, dali é que se surgiu a anatomia humana, mas é de uma forma inconsciente, né? Porque eles não sentavam para debater a melhor forma, estratégia, estudos anatômicos, não. Mas aí na Grécia é que realmente começou os estudos anatômicos. Só que aí, o que acontecia? Eles descobriram, e dando os nomes, a gente não tinha muita comunicação dos povos antigamente, né? Eles iam estudando e iam surgindo muitos termos de anatomia. E eram muitos. Inclusive, usavam muitos nomes de pessoas. Por exemplo, tendão de Aquiles. Tá? Tendão de Aquiles. Está homenageando aí Aquiles, que é o tendão de calcâneo. Certo? Trompas de Falópio. Falópio foi quem estudou o sistema reprodutor feminino. Então, ele foi lá e batizou com o nome dele. Só que assim... Vejam que, para quem está começando a estudar, nunca nem ouviu esses termos, se falar trompa de Falópio, tá, onde é que está? Isso aí, né? Trompa de Eustáquio, também. Viajou. Corno de Amon, fica meio complicado. Agora, então, por causa disso, foi necessário fixar esses termos. E aí foi surgindo essas bases, essas nôminas anatômicas, que são como se fossem congressos. E assim foi fixando. O primeiro dele foi em 1895. Depois, o mais importante, 1955. E um outro que foi mais importante ainda, que inclusive foi a Nômina Anatômica de São Paulo. Eu acho que foi em 1997, eu acho. E foi quando realmente deu uma revolucionada, tá? Lógico, já existiram várias outras, mas essas três foram aquelas que realmente fixaram. Então, o que eles decidiram? Eles decidiram o seguinte, ó, que todos os termos têm que estar fixados em latim. Alguns deles vão para o grego, tá?
Mas a maioria deles tem que estar em latim. Por que latim? Porque latim é uma língua morta, não tem variação. E aí, a abolição dos epônimos. Epônimos são todos aqueles termos de anatomia que têm nome de pessoas ou homenageados. Então, se falar em trompa de falópio, para quem nunca ouviu falar, fica difícil. Mas se falar tuba uterina, pelo menos já vai saber que tem alguma coisa a ver com útero. Né? Já fica mais tranquilo. Por isso que epônimos não devem ser usados. Lógico, tem uns que, alguns não quer dizer que você vai no consultório médico, o médico fala, você está com um problema no tendão de Aquiles. Fala, depois não sabe nada. Lógico que não é assim, mas pelo menos tem que se evitar esses termos, tá? Epônimos. Os nomes, eles têm que indicar alguma coisa. Por exemplo, se eu falar bíceps braquial, bi, significa 2. Seps, cabeça. Braquial, no braço. Tá? Então, bíceps braquial, músculo bíceps braquial. Conhecendo um pouco desses termos, da terminologia, eu já posso dizer que esse músculo ele tem 2 cabeças de origem e está no braço. Tá certo? Músculo supinador. Ele vai fazer a supinação. A supinação, eu sei que ela acontece no antebraço. Então, ela tem que estar aqui no antebraço. Certo? Músculo peitoral maior. É porque eu sei que tem um peitoral menor. Pronador redondo. É porque eu tenho músculos supinadores também. Tá certo? Então, o nome tem que indicar alguma coisa. E aí tem aqui... Esses tempos a gente vai vendo com o tempo. Mas, por exemplo, ó, artéria. A gente geralmente coloca um azinho. O plural de artéria são dois As. Veia, é um V. Plural, 2 Vs. Nervo, é um N. Plural, 2 Ns. Músculo, um M. Plural, 2 Ms. E por aí vai, tá? Então, aqui são várias coisinhas que vocês vão estudando. Por isso que eu falei, tem muita coisa que eu estou falando aqui, mas com o tempo que vocês vão captando essas mensagens, tá? Os termos podem ser traduzidos para cada país, desde que não fuja muito da regra, tá bem? Por exemplo, coxa a gente sabe que está aqui. Qual o osso da coxa? O fêmur. Fêmur é um termo em latim. Se traduzir fêmur, ele vai dizer que é coxa. Então, traduziu-se coxa. Mas, veja que não fugiu do nome. Tá bem? Braço. Aqui nós temos a região do bráquios, que é o braço. Tá certo? Dúvidas? Perguntas? Ai, meu Deus do céu, hoje eu tô morrendo. Tá, 8h40, podem entrar no descanso. Eu também terei descanso. Ô, se é. Tentando achar energia aqui. Pessoas de casa, a gente vai voltar às 9h, tá? Agora a gente vai para o intervalo. Às 9h a gente retorna. Tá bem?